Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e nesse vídeo aqui vamos conversar sobre um mecanismo do nosso inconsciente chamado compulsão pela repetição, por repetição, que é a causa e o motivo dos problemas se repetirem nas nossas vidas. Então, quando a gente olha mais de perto e vai investigar a vida das pessoas, nós podemos notar um padrão de problemas, ou seja, as pessoas elas geralmente têm um tipo de problema que traz conteúdos de dor dentro do mesmo, como podemos dizer, dentro do mesmo padrão, ou seja, aquela dor se repete, aquele tipo de problema se repete e a pessoa não entende o porquê que ela está sempre atraindo ou se enfiando no mesmo tipo de problema e situação negativa. E a resposta para isso é o mecanismo do nosso inconsciente chamado de compulsão à repetição. O que o nosso inconsciente faz? Ele vai fazer com que a gente tenha padrões comportamentais, atitudes, que a gente busque relações que vão nos levar para o mesmo tipo de situação de forma inconsciente, ou seja, a gente não percebe isso. A gente não percebe que as nossas ações, pensamentos e padrões mentais vão nos colocando nas mesmas situações que vão fazer a gente encontrar as mesmas dores de sempre. E aí, a gente não percebe que é a gente mesmo que está indo para esse lugar devido ao mecanismo automático, e a gente se pergunta por que de novo essa mesma dor, esse mesmo problema na minha vida. E aí vamos entender assim, o nosso corpo, todo o nosso sistema, ele funciona para o nosso bem. Ele trabalha para que a gente esteja sempre no nosso melhor. Então, ele tem um mecanismo de autolimpeza, vamos entender assim. Se existe uma sujeira dentro de nós, ele vai ter um mecanismo automático de querer limpar essa sujeira. E é assim que acontece com as nossas emoções. Quando a gente passa por uma emoção de dor, um trauma, existe uma dor emocional que fica registrada dentro de nós se a gente não liberar essa dor. Ou seja, se você tem uma dor emocional, um trauma que você viveu e você não chorou esse trauma ou você não sentiu esse trauma, não permitiu fazer o luto dessa dor e deixar essa dor sair de forma natural, né, como o choro, por exemplo, ou de forma terapêutica, indo até um terapeuta e elaborando ou aplicando uma técnica específica para isso, essa dor fica inconscientizada. Ou seja, o nosso inconsciente ele fala assim, ó, aqui tem uma dorzinha. Tá vendo essa cena que essa pessoa viveu? Você? Ela viveu uma cena, né? E aí tem uma dor aqui que não liberou. Então vamos deixar registrado aqui, porque essa dor precisa sair. Por mais que a gente não esteja vendo essa dor, né? A dor não é visível aos olhos, mas ela é energeticamente visível para o nosso sistema. Ela funciona como um bloqueio. E fica aqui essa dor no nosso sistema, registrando um caminho neural. Nosso cérebro fala, guarda a dor porque precisa sair. Senão, ela não vai conseguir voltar ao seu estado de saúde integral, total, no seu potencial máximo. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar trazer essa dor à tona de novo para que ela possa ser liberada. Quando a gente inconscientiza uma dor, a gente não consegue mais acessar essa dor. Algumas pessoas nem sentem nada. Eu lembro de um exemplo, né, de uma pessoa que eu atendi, que contava a seguinte história. Olha, em determinado momento da minha vida, eu tinha um sócio e esse sócio, ele me traiu, né? Ele me roubou
E foi para mim um choque muito grande, eu perdi muito dinheiro, tudo, e era uma pessoa que eu confiava cegamente, era um amigo meu, né, confiava absolutamente. E desde então, todas as sociedades que eu monto acontece a mesma coisa. A pessoa me trai, a pessoa me rouba, a pessoa passa a perna em mim e eu não entendo por quê. E aí, quando eu ia conversar com ele, ele falou assim: então tá, então vamos voltar lá naquela cena aonde você passou por esse trauma a primeira vez. E me diz o que você está sentindo quando você olha para essa cena. E aí, ele olhava e fazia assim: não tô sentindo nada, sinto nada, passou, já passou. Já deixei pra lá, não tô sentindo nada. E é aí que mora o problema. Porque quando a pessoa não sente nada, nada vem, eu sei que aquilo tá inconscientizado demais. Colocou-se uma pedra muito grande em cima daquilo. E é como se é aqui que a pessoa perde um pedaço da alma. Aquela parte dela, da alma dela, que sofreu aquela dor, rompe. E a pessoa nem acesso mais tem. E muitas vezes, pessoas que passam por perda de alma, elas entram em depressão, elas perdem o sentido da vida, porque é como perder um pedaço de si mesmo. Aquela dor fica inconscientizada junto com a dor e a pessoa não acessa mais aquela parte dela mesma. Tanto que você fala, vai, sente a dor, e ela fala, não sinto nada, tá tudo bem. Mas, por algum motivo, eu atraio pessoas que me traem de novo, que passa a perna em mim. E aí foi isso que a gente tenta explicar. É porque o seu inconsciente, ele vai fazer de tudo que ele puder para te tornar uma pessoa inteira de novo, para que a sua alma volte para você e para que essa dor possa ser liberada, fazendo, né, com que você consiga se reintegrar psiquicamente. E trabalhar nesses casos onde ocorreu perda de alma, onde a gente não consegue mais acessar a dor, é muito mais difícil, porque às vezes a única forma é realmente a pessoa passando de novo por uma nova dor, e aí a gente consegue trabalhar a nova dor. E esse era o caminho que eu fiz, né? Então vamos trabalhar a dor que está acontecendo agora, né? Com as novas traições, para ver se a gente consegue chegar lá, porque são camadas, né? O nosso inconsciente, ele trabalha com camadas de dor. Então você vai liberando as mais superficiais e ele vai trazendo à tona as mais profundas. E quando você vai fazendo isso, às vezes você consegue acessar esse pedaço de alma perdido. Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui, que eu quero que você entenda. O nosso inconsciente, digamos assim, vou dar um exemplo aqui que você vai falar, ai que horror, mas vai ser bom, tá? Digamos que quando a gente passa por um trauma, por exemplo, o nosso sócio nos traiu, é como se a gente pisasse no cocô. Ai, pisei no cocô emocional. Só que a gente não viu. A gente não viu e a gente falou assim, ah, que tristeza, né? Mas tudo bem, vamos esquecer isso, vamos ver TV, vamos no shopping, deixa pra lá. E o cocô ficou lá, no sapato. E aí nós não estamos vendo, mas o nosso inconsciente falou, ó, tem cocô aqui, precisa tirar. Vai ter que tirar. O que nós vamos fazer? Já que essa pessoa guardou esse sapato no fundo do baú, a gente vai precisar trazer um novo cocô, digamos assim, uma nova situação onde a pessoa vai ter que buscar aquele sapato para usar, para ela descobrir que tem cocô ali. Não sei se foi o melhor exemplo, mas eu quero muito que você consiga visualizar que a emoção negativa que a gente guarda, ela não some. Ela não some e ela se torna aqui uma pedra no caminho entre você e a sua essência. E ela vai precisar, o seu mecanismo do seu corpo, do seu inconsciente, ele vai querer trabalhar ao seu favor e vai querer te avisar, ó, tem uma pedra aqui que você precisa tirar. E ele faz isso atraindo situações ou fazendo você se comportar de uma forma que você vai se enfiar ou até interpretar situações exatamente para que aquele conteúdo de dor surja e que você talvez finalmente consiga dessa vez liberar.
né? Infelizmente, todos nós, a maioria de nós, a gente passa pela mesma dor algumas vezes na vida e fala, pô, se repetiu de novo, aí a gente foge. Se repetiu de novo, a gente foge. Repetiu de novo, a gente foge. E a gente muitas vezes passa por essa repetição algumas vezes sem conseguir finalmente se libertar dessa dor e romper esse ciclo de repetição, amadurecer e poder ir para o próximo passo da nossa vida. Então, o convite aqui é esse. Eu trabalho exatamente com isso, com técnicas que são muito eficientes para a gente encontrar essas dores escondidas e que a gente possa, né, evitar passar por essa repetição, enrolação de dor, né, ficar patinando no mesmo lugar. Eu tenho informações sobre atendimentos individuais online aqui na descrição. Mas eu quero que você fique consciente aqui nesse vídeo disso. Os problemas se repetem na sua vida para que você possa, de uma forma amiga, o nosso sistema vem para que você possa acessar a dor. E aí, a dor aqui de novo para você. Tenta dessa vez lidar da maneira certa com ela, sentir, né? Passa por uma técnica, passa pela EFT, passa pela TRG, que são as técnicas que eu trabalho, que essas técnicas elas vão tirar e deixar limpinho o seu emocional, tira tudo, não sobra nada, e você vai ver uma mudança radical no seu comportamento. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente mesmo continua se atraindo por aquele padrão de pessoas e não entende o porquê, né? Por que a mulher continua atraída por homens que bebem? Por que ela... Aí você fala assim, pô, o inconsciente tá repetindo, mas você percebe que existe um aval nosso, né? Existe um comportamento nosso que se atrai por aquilo. Ela tem um interesse por pessoas que têm um padrão mais violento ou mais, sei lá, uma pessoa que bebe, que não tá tão comprometida. E ela não percebe que ela, de uma certa forma, se atraiu por aquilo, né? Existe um padrão mental nosso que leva a gente a continuar atraído e não olhando as outras opções. Existem todos os tipos de pessoas no mundo, mas a gente continua se atraindo por aquele sócio que já tá dando todos os indícios de que não é uma pessoa confiável, mas a gente não enxerga por causa que inconscientemente existe uma percepção de que ali vai vir a dor à tona e talvez dessa vez eu consigo me liberar dessa pedra no caminho e dar o salto para o próximo passo. Então aproveite, a próxima vez que surgir na sua vida a sua dor de bandeja, lembre-se, a compulsão para repetição está querendo limpar essa dor da minha vida e você faça isso de forma consciente. Não deixe a oportunidade passar, certo? E espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.